Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos falar hoje um pouco sobre Maria, a mãe de Jesus, e o que nós podemos aprender com essa serva de Deus dedicada, zelosa, e que, na verdade, a Bíblia pouco fala sobre Maria, mas ela tem um papel muito importante na vinda do Messias, né? E na encarnação do Verbo. E o pouco que a Bíblia fala sobre Maria é suficiente para nos trazer informações relevantes para aprendermos um pouco sobre como servir a Deus. Para entrarmos nesse assunto, eu quero ler para os irmãos, que se encontra em Lucas, no capítulo 1, versículo 46 ao 50, que é parte da resposta de Maria à sua prima Isabel, nesse diálogo que ela teve com Isabel, quando ela foi visitar a sua prima. E Maria vai responder a uma colocação da sua prima, dizendo: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou a sua humilde serva. E de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas ou abençoada, me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos os que o temem, de geração após geração. Veja bem, irmãos, quando Maria foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, havia muitas outras mulheres, com certeza, que também serviam a Deus, que eram servas de Deus, mas aprove a Deus escolher Maria para esse papel tão importante. Quando ela toma conhecimento da escolha de Deus, ela ainda era uma adolescente, já preparada para casar com José. Quando ela toma conhecimento dessa escolha de Deus, né, para essa tão nobre missão. E ela logo, ao saber desse propósito de Deus, ela se colocou de forma submissa à vontade divina. E mesmo sabendo que aquela situação em que ela se encontrava, ela poderia vivenciar algumas complicações na sociedade, porque poderia ser, a sua reputação poderia estar em jogo, mas mesmo assim ela se entrega totalmente aos planos de Deus. Ou seja, ela não preocupou naquele momento com o que poderia acontecer, como que as pessoas poderiam tratá-la, mas ela estava tão somente disposta, mesmo que não sendo compreendida e às vezes até, quem sabe, perseguida, né, diante da sociedade, mas ela estava disposta a assumir e a cumprir a vontade de Deus. Isso já nos ensina muito, porque quantas vezes as pessoas se prendem a tantas coisas nessa vida e não têm coragem de se entregar a Deus para viver o plano de Deus nas suas vidas, preocupadas às vezes com a reputação ou com a repercussão que isso poderá acarretar na sua vida social, no seu meio entre os amigos, na sua profissão. Então as pessoas muitas vezes se prendem àquilo que às vezes o homem pode lhe oferecer e acaba não se entregando ao chamado, à escolha de Deus para a realização de um plano, de um projeto que Deus propõe para o ser humano. Mas Maria teve essa humildade, né, de se render a Deus
para que nela se cumprisse a vontade do Senhor. Claro que é uma vontade, foi algo assim nobre, né, maravilhoso, que Deus reservou para cumprir na vida daquela jovem serva de Deus. Quando nós falamos de Maria, às vezes nós encontramos na sociedade, no meio cristão, nós encontramos às vezes uma polarização, né? E essa polarização às vezes, ou seja, de fato, a polarização ela não é bíblica e não é aquilo que agrada a Deus. Por um lado, existe aqueles que acabam exaltando a figura de Maria acima do próprio Senhor Jesus. Às vezes, mesmo que dizendo que não é essa a intenção, mas acabam fazendo, pelas formas com que tratam Maria, acabam por colocá-la, às vezes, acima do próprio Senhor Jesus. Às vezes, numa devoção que se dá a Maria, de forma que a Bíblia não a colocou, né, nesse contexto. E, por outro lado, também, nós encontramos aqueles que acabam tirando ou ignorando a consideração que Maria merece. Acabam deixando de lado ou fazendo com que Maria sequer seja mencionada, às vezes em alguns meios, e quando mencionada, às vezes de forma desmerecida, e isso não pode acontecer porque ela tem o seu lugar no meio cristão como alguém que de fato merece o nosso respeito e assim nós temos que tratar, porque é assim que a Bíblia apresenta essa serva de Deus. Quando Maria recebe o anúncio de que ela seria mãe do Salvador, o anjo, né, ele acaba trazendo a informação de que aquele que nasceria de Maria, ele sim será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu antepassado Davi. Isso encontra em Lucas, no capítulo 1:32. Ou seja, o anjo tem uma preocupação de mostrar que o nome a ser elevado no meio desse contexto milagroso todo é o nome do seu filho Jesus. E isso a gente não pode perder de vista como cristãos, se de fato nós queremos fazer aquilo que aprove a Deus ou que agrada a Deus conforme a revelação nas Escrituras Sagradas. O que parece, né, Maria, quando ela é escolhida, tanto ela como José, eram de famílias pobres. E é maravilhoso porque o Senhor, ele não vê a condição social de quem quer que seja, ele se revela de forma graciosa, né? Até mesmo ao mais humilde ser humano. O texto que nós acabamos de ler de início, que é essa resposta maravilhosa que Maria dá à sua prima Isabel nesse diálogo, podemos perceber que essa resposta ela salta do interior de Maria como uma oração de louvor a Deus. Veja bem como ela expressa: a minha alma exalta ao Senhor. Portanto, ela reconhecia, agraciada por Deus, né? Ela vai dizer: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela se vê então como serva de Deus. Ela se coloca nessa posição de serva de Deus, nesse diálogo. Jamais quis ela ser elevada além da posição de serva de Deus. Embora ela assumisse um papel tão importante na encarnação do Verbo, a sua humildade não permitiria ou não permitia que ela se elevasse além da posição diferente daquela que ocupam todos os servos de Cristo, o de servir e engrandecer
aquele que é o único digno de louvor e culto, Deus. Ela reconhece sua bem-aventurança como uma dádiva de Deus, um favor imerecido, oferecido a uma mulher temente a Deus, porém pecadora, como todos os descendentes de Adão. Caso contrário, Paulo teria falhado ao afirmar que todos pecaram, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo de nossos pecados. Nós encontramos essa expressão em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, 24. E também o apóstolo João também vai falar dessa condição de todos os homens, aonde ele também se incluía, mesmo sendo apóstolo de Jesus Cristo, ele se coloca ali como também parte integrante dessa igreja e também alguém que também pecava. Ele vai dizer, se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade, conforme a sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 8. Logo, todos pecaram, todos os homens descendentes de Adão trazem consigo a marca do pecado. E não foi diferente com Maria, que graciosamente foi escolhida por Deus e ela reconhece essa sua posição, né, de receber essa dádiva da graça de Deus, que é um favor imerecido. Ou seja, ela estava sendo escolhida para tamanha missão, mas como algo que ela, um favor que ela não merecia, assim como todos nós não merecemos o bem de Deus, e o que nós recebemos de bom que vem da parte de Deus é obra inteiramente da misericórdia e da graça desse Deus maravilhoso, gracioso, que tem a vontade e o prazer de abençoar o homem, embora nem todos reconheçam esse favor de Deus, nem todos valorizam esse favor de Deus. Muitos se elevam, muitos se acham merecedores de alguma coisa e acabam por não exaltar a Deus na forma que Deus deve ser exaltado. Maria era uma serva de Deus que amava a verdade. Seria impossível que Deus errasse na escolha de uma serva para trazer no seu ventre aquele que é a própria verdade encarnada. Quando o Senhor escolhe Maria, claro que, apesar da sua limitação humana e pecadora como todos os outros, Maria de fato era uma serva temente a Deus. Era alguém que zelava e amava a verdade. E Deus assim então escolhe Maria para trazer no seu ventre, ou gerar no seu ventre, aquele que seria a própria verdade encarnada. Maria também era uma serva de oração, e nós percebemos isso porque ela está exatamente junto com os apóstolos, discípulos de Jesus, antes de receber o batismo com o Espírito Santo ali no Pentecoste. Nós encontramos ali Atos, no capítulo 1, versículo 14, onde todos estavam reunidos em oração e no meio deles estava Maria. Ou seja, ela estava ali obedecendo a ordem de Jesus, que havia dito aos seus discípulos que eles deveriam ficar em oração em Jerusalém, esperando o derramado do Espírito, o revestimento de poder. Portanto, ela se via necessitada de ser revestida de poder para a realização da obra de Deus como todos os demais. Ou seja, ela daria sequência à realização da obra de Deus, que na vida dela não se interrompe
com esse ato sublime de trazer o seu Salvador. Mas ela, como os demais cristãos, deveria levar avante esse evangelho e anunciar esse nome, que é, acima de todos os nomes, o nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E para realizar e levar essa obra adiante, essa verdade adiante, esse evangelho adiante, ela em conjunto com todos os cristãos da época, precisavam do poder de Deus para testemunhar que esse Jesus de fato morreu e ressuscitou e operava de forma poderosa no meio dos seus discípulos, e também eles precisariam desse revestimento de poder para enfrentar as perseguições e o martírio que eles enfrentariam. Era necessário. Então Maria se vê também aqui incluída naqueles que necessitavam do revestimento de poder pela presença do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e para isso ela se coloca em oração em conjunto com os demais discípulos. Também um outro ensino que nós podemos tirar, um outro exemplo de Maria, é o que acontece nas bodas de Caná da Galileia, quando falta vinho, né? Era um casamento e falta vinho, e então Maria vai até o Senhor Jesus e comenta aquela necessidade. E Jesus, a princípio, dá uma palavra para Maria: olha, isso não tem nada a ver comigo nem com você, mas Jesus sabia de fato que ele haveria de fazer. E Maria, então, ela dá uma ordem ao servente: façam tudo o que ele vos disser. Ou seja, podemos ver por essa expressão de Maria que o ensino dela é que todos devemos obedecer em tudo aquilo que Jesus requer da nossa vida por meio da sua santa palavra. Maria sempre foi obediente a Deus em tudo, e assim também deve ser a vida de todos aqueles que, salvo pela graça de Deus, fazem parte de um só povo, o povo remido de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Como mãe, ela cuidou de seu filho, ela se preocupou com ele. Quando ele tinha a idade de 12 anos e eles foram para uma festa, ele fica para trás, Maria sente falta, Maria volta com José à procura de Jesus, e quando ela encontra Jesus, ela diz assim: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas aí Jesus responde: mas por que me procuravam? Perguntou ele: não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. E sua mãe, Maria, guardava todas essas coisas no coração, ou seja, aquilo que ela recebia como informação de Deus ou as coisas que Jesus dizia, mesmo não compreendendo de imediato, ela guardava aquilo no coração. Ela refletia sobre aquilo que Jesus estava dizendo. E assim também deve ser as nossas vidas como servo do Senhor. Guardar as coisas ditas por Cristo, por intermédio da tua santa palavra, mesmo não compreendendo, sabendo que o que Jesus traz para nós é o melhor e é a verdade. E guardar no coração e refletir sobre aquilo que Cristo tem falado é também um exemplo de como os cristãos devem conduzir a sua vida. Outro aspecto da vida de Maria que não podemos deixar para trás é o sofrimento que ela passa por amor a Deus. Certa vez, ela escuta uma profecia a seu respeito. E é exatamente quando ela leva ali no templo Jesus para ser apresentado, como de costume, e naquele momento ela recebe uma profecia de que uma espada transpassaria a sua alma. E de fato isso aconteceu. Aos pés da cruz, Maria sofre ao ver seu filho na cruz.
mas ela sabia que tudo isso fazia parte de um plano maior. Às vezes, na nossa vida, nós passamos por momentos difíceis, sofremos, e devemos entender que muitas das vezes o sofrimento que passamos faz parte de um plano de Deus para algo maior na nossa vida. A questão a aprender aqui com Maria é o quanto estamos dispostos a sofrer por amor a Deus. Tem pessoas que mal começam a caminhar com Deus, o primeiro sofrimento já abandona, já pula fora do barco, já vira as costas, já não quer saber mais de ser cristão, já não quer saber mais de estar na igreja, já não quer saber mais de servir a Deus. Às vezes, um sofrimento mínimo é motivo para as pessoas murmurarem, reclamarem da sorte. Há pessoas que afastam dos caminhos do Senhor porque alguém na igreja o aborreceu, porque o pastor acabou falando alguma coisa que não lhe agradou. O quanto de fato estamos dispostos a sofrer por amor de Cristo? O quanto somos humildes para nos mantermos na posição de servo, como Maria fez? O quanto nós somos humildes para mantermos na posição de servos, gratos pela graça de Deus, ou seja, pelo favor de Deus. O favor é merecido, demonstrado a nós, por meio do Senhor Jesus naquela cruz e pela ação do Espírito na nossa vida. O quanto, de fato, somos humildes para nos mantermos como servos de Deus ou na posição de servos gratos pela graça e misericórdia de Deus e exaltando o Senhor com o nosso louvor e a expressão diária no nosso viver. O quanto estamos dispostos, como Maria, a obedecer a tudo que Cristo nos pede por meio da sua palavra. Sim, não há como não amarmos essa serva de Deus, bem-aventurada, exemplo de humildade, de devoção a Deus. Que Deus nos abençoe e que, como Maria, ou refletindo o pouco que a Bíblia nos fala a respeito dessa mulher, dessa serva de Deus tão especial, nós possamos trazer para a nossa vida, para o nosso caminhar, para o nosso relacionamento com Deus, um ensino que nos agregue e que nos faça crescer mais e mais para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.